vamos lá. Na aula de ontem a gente estudou, um pouquinho de física, a gente estudou um pouquinho a questão de sustentabilidade, fontes de energia. Então hoje a gente vai ver a física aplicada à sustentabilidade. E basicamente o que é essa física aplicada à sustentabilidade? É como que eu posso usar a física nessa questão sustentável. Então eu separei um texto para vocês, peguei os pontos principais de um texto. Eu vou fazer a leitura desse texto e vou ir comentando alguns aspectos, fazendo referência com a aula que a gente já teve. E depois tem uma atividadezinha para vocês fazerem, ok? O surgimento de problemas socioambientais. Então, o surgimento de problemas socioambientais, como ameaçadores à sobrevivência da vida na Terra, é um fenômeno relativamente novo para a humanidade. À medida que o ser humano se distanciou da natureza, passou a encará-la não mais como um todo em equilíbrio, mas como uma gama de recursos disponíveis, capazes de serem transformados em bens consumíveis em poucas décadas, eram muitos os sintomas que indicavam que este modelo não era sustentável. Primeiro, os recursos naturais são finitos e insuficientes para alimentarem as crescentes demandas das sociedades de consumo, e, em segundo, o bem-estar sedutor e ilusório do consumo só é vivido por uma pequena parcela da população humana, pois a maioria luta apenas para sobreviver, tendo que enfrentar agora os graves problemas ambientais causados pelo próprio modelo econômico. Então, o que esse pedacinho do texto quer nos dizer? Os problemas ambientais, eles não existiram sempre, eles começaram a existir até que relativamente há pouco tempo, se a gente comparar toda a existência do nosso planeta. E como que ele começou a acontecer? Ele começou a acontecer a partir do momento que o homem, ele olhou os recursos naturais e falou, opa, ali tem algo que eu posso usar a meu benefício, eu posso usar a meu favor. E começou a extrair esses recursos naturais da terra, sem se preocupar se aquilo ia durar para sempre ou não. E os recursos naturais, como a gente já viu, eles são finitos, eles acabam. Uma hora ou outra vai acabar. Então, eu tenho que pensar numa forma de deixar isso para as próximas gerações, o que não acontece agora. Agora, a gente tem um modelo econômico que ele é todo voltado para a questão da economia e não para a questão ambiental. Então, isso tudo é bem novo para a gente, porque não era sempre, e conforme as tecnologias vão surgindo, esse consumo desenfreado vai aumentando e a questão ambiental vai se agravando cada vez mais. E a gente sabe que a tecnologia, ela não é um bem acessível a todos. Existe grande parte da população que ela não tem acesso a isso. Então, por exemplo, o aquecimento global. A temperatura média do planeta Terra, ela está cada vez maior. No verão, principalmente, a gente chega a temperaturas cada vez maiores. Quem tem um pouquinho mais de condição econômica, de condição financeira, o que faz? Compra um ar-condicionado, faz uma casa com piscina e consegue ali se manter tranquilinho na questão do calor. Mas e quem não tem? Então a gente tem que pensar nessas pessoas também, porque tem uma grande parte da população que ela luta para conseguir sobreviver. Então, a questão ambiental e o ensino de ciências. Diante da temática atual sobre aquecimento global, efeito estufa, degradação ambiental e etc., verifica-se a necessidade de mostrar a ligação entre o ensino de ciências e a educação ambiental. A questão ambiental é um dos temas mais polêmicos e atuais que deve ser debatido e criticado, e para isso é preciso conhecer o assunto e seus vários aspectos de formação de ideias e do senso crítico que sirvam de base para o debate e as argumentações pertinentes a ele. Sabe-se que o meio ambiente não se restringe apenas à fauna e flora de uma região ou ao clima, mas também ao local em que vivemos. Daí a necessidade de se conhecer os vários aspectos, os fenômenos relacionados ao clima, como efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, são explicados pelas ciências em geral. Neste caso, será enfocada a física, os conceitos relacionados aos fenômenos citados. Então, basicamente, até pouco tempo atrás, a gente não tratava essa questão ambiental dentro das escolas, porque é um tema que ele é extremamente polêmico, cada pessoa tem a sua visão,
cada pessoa tem o seu ponto de vista, cada família tem a sua maneira de se portar referente a isso, mas viu-se a necessidade de trazer essa questão para a escola, porque a gente precisa que as próximas gerações elas sejam mais críticas do que a nossa, que eles olhem essa questão ambiental com mais cuidado do que as gerações passadas olharam. Então, assim, é uma espécie de esperança começando a educar desde o ensino fundamental, ensino médio. Se a gente conseguir trabalhar esse tema e criar cidadãos críticos referentes a isso, o nosso planeta ele tem uma chance de sobreviver de novo, de reviver novamente. E para a física, ela é a principal responsável por estudar essa parte do efeito estufa, do aquecimento global, da camada de ozônio, que eu até já falei um pouquinho para vocês ontem. Agora, o tratamento da questão ambiental no ensino médio. O meio ambiente é de grande importância para todos, portanto, deve ser um tema constantemente discutido dentro das escolas, a fim de construir uma população mais consciente com relação ao ambiente em que vive. Então, aqui reforça, a gente tem que educar as pessoas para que elas sejam mais conscientes com relação ao meio ambiente, coisa que as gerações passadas não foram. Sendo a educação um dos aspectos fundamentais das sociedades, de sua qualidade, depende a qualidade da própria sociedade. O que essa frase quer dizer? A qualidade da educação depende da qualidade da minha sociedade. Se eu tenho uma sociedade que ela não está nem aí com nada, a educação vai ser nada, ela não vai se importar com a questão de educação. Assim, é importante que escolas disponibilizem conteúdos relacionados ao dia a dia da sociedade, da qual os estudantes fazem parte, e procurem despertar uma consciência crítica. A educação ambiental visa conscientizar o homem a respeito dos efeitos de suas ações e os danos causados ao meio ambiente em consequência disso. Sendo assim, educação ambiental é um tema muito importante que deve fazer parte da formação educacional. Então, o que é a educação ambiental? É o conscientizar as pessoas sobre as ações delas e o dano que isso causa para o meio ambiente. Então, deixar uma torneira aberta enquanto eu estou escovando o dente, quais são as consequências dessa atitude? Quais são os danos que a pessoa está gerando para o meio ambiente? Educação ambiental é fundamentalmente uma educação para a resolução de problemas a partir das bases filosóficas do holismo, da sustentabilidade e do aprimoramento. A sua meta é a resolução de problemas de modo global, permanentemente, de forma a encontrar soluções melhores. Então, normalmente, quando a gente quer achar a solução para alguma coisa, a gente parte do eu, na filosofia, né? A gente parte do eu para o todo. A filosofia do holismo ela é o contrário. Ela parte do todo para chegar no eu. Então, eles buscam uma resolução de problema global que seja permanente e com essa solução global eu vou aprimorando ela e conseguindo soluções para problemas menores. A educação ambiental ela não substitui ou ultrapassa as disciplinas acadêmicas. Precisa ser aplicada em todas elas. Frente a um problema ambiental qualquer, é provável que precisemos de alguns subsídios de história, de economia, de geologia, engenharia, estatística, ciência política e sociologia. E os principais envolvidos podem contribuir com ideias, combinando-as de forma criativa e integrando-as, considerando-as sob novas perspectivas e dando-lhes novas aplicações. Quem se engaja no processo acha-o intelectualmente excitante e diretamente útil na solução real de problemas urgentes. Descobre uma área nova, super abrangente, que abarca a compreensão da complexidade, da beleza e da coerência do todo. Então, basicamente, a educação ambiental ela não vem substituir a física, a biologia, a engenharia, ela vem complementar, porque para que a gente tenha uma educação ambiental, a gente tem que entender fatores históricos, a gente tem que entender como funciona a nossa sociedade, então a gente precisa da sociologia, a gente tem que entender de economia, como que funciona a nossa economia, então a gente usa toda a parte de estatística e economia pura, a gente tem que entender de geologia, a gente tem que entender de engenharia, tem que entender de física, de biologia. Então, a educação ambiental ela vem fazer essa junção entre todas as disciplinas,
Todo mundo precisa trabalhar para um bem comum e para um bem maior. Essa área, ela desafia o intelecto das pessoas que trabalham nessa área, porque é muito difícil a gente conseguir achar uma solução por si só. São muitas coisas para a gente conseguir juntar. Vamos imaginar assim, um quebra-cabeça de mais de 5.000 peças. Todo mundo tem que trabalhar junto para conseguir montar esse quebra-cabeça. A física e as questões ambientais. A crescente demanda por atitudes voltadas para a solução dos problemas ambientais tem exigido esforços de todas as áreas do conhecimento, para se encontrar maneiras de minimizar os impactos causados pela ação do homem. Ou seja, todo mundo está tendo que trabalhar para conseguir arrumar a solução para os impactos que o homem causou no nosso planeta. A questão ambiental parece ser a grande força motriz política e científica desde o início do século. E sobre a física, ela tem que saber se posicionar e contribuir na formação do cidadão consciente. O caráter interdisciplinar dessa temática necessita de todos os ramos da ciência para auxiliar, com sua perspectiva para o entendimento das complexas questões ambientais que têm surgido. A contribuição da física, em sendo uma ciência da natureza baseada em modelos conceituais e matemáticos capazes de explicar diversos fenômenos naturais, mostra ser imprescindível nesse sentido. As perceptíveis mudanças no comportamento do clima, a crescente demanda por fontes energéticas, bem como os impactos negativos da poluição da água e do ar, são ameaças diárias à qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Os jovens em formação em todos os níveis de educação necessitam de informações que propiciem refletirem criticamente para a tomada de atitude diante dessas situações. Então aí a gente volta um pouquinho lá na aula de ontem. A física, ela trabalha com essa parte de fontes energéticas, quais são os tipos de energia, quais são poluentes, quais não são, aonde eu tenho que investir para conseguir ter uma energia cada vez mais limpa e que gere menos impacto para o meio ambiente, a poluição da água, a poluição do ar, né, a emissão de gases constantes na atmosfera, que são ameaças que estão aqui no nosso dia a dia e a física ela tem que ajudar a resolver esse problema. E a vocês, né, que são os jovens, que estão aí em formação, vocês têm que começar a desenvolver esse pensamento crítico para tentar ajudar a achar soluções para isso. Porque a geração de vocês vai ser, digamos assim, a grande responsável por conseguir responder muitas dessas questões. Então, as mudanças globais de comportamento e a relação do homem com o meio ambiente impõem adequações em setores da sociedade. A nossa sociedade ela precisa se reestruturar. A gente precisa que a sociedade tenha mudanças. E o ensino da física, devido à sua relevância, necessita ajustar a sua maneira de apresentar e contextualizar os conceitos físicos de maneira que os alunos do ensino fundamental e médio sintam-se instigados a conhecer mais sobre os fenômenos da natureza. Então a gente tem que despertar a curiosidade de vocês, para que vocês queiram estar procurando saber mais sobre esse assunto, para que vocês queiram estar buscando soluções sobre esse assunto. Atualmente, no nosso país, as problemáticas ambientais, por exemplo, com as metas estabelecidas de aceleração do crescimento econômico, têm voltado a atenção para o desafio de gerar energia. Sendo o foco de intensos debates ambientais, merecem, portanto, que a discussão sobre a temática da geração de energia possua o enfoque ambiental, e não apenas do ponto de vista termodinâmico ou eletromagnético. Um dos maiores temas ambientais da atualidade é a problemática da energia e sua crescente demanda, que causam preocupação e, mais que isso, a necessidade de se utilizar fontes alternativas cujos impactos de sua produção, transporte e armazenamento causem o mínimo de danos ambientais. Neste aspecto, ao se debruçar sobre os desafios que a escassez energética nos impõe, pode-se facilmente elencar circunstâncias em que podemos tratar vários conceitos da física. Então, basicamente, o nosso país ele está com um plano de aceleração de crescimento econômico. Ele quer aumentar a economia do país. Mas como que ele vai aumentar a economia? Ele tem que fazer investimentos. Então, ele vai ter que investir principalmente em fontes de energia. Porque não adianta eu trazer indústria, trazer um monte de coisa para o Brasil, se eu não tenho energia suficiente para manter todo mundo. Então, eu preciso de energia. Mas eu vou continuar usando energia poluente? Ou eu vou, de fato, investir em energia limpa? Eu vou investir em energia eólica, eu vou investir em energia solar, que a gente viu que o Brasil não usa nem 1% de energia solar,
que é um absurdo. Então aí a física tem que ajudar a pensar sobre essa questão energética. Como usar energia limpa de forma segura. Como convencer as pessoas a investirem nesse tipo de energia. Então, a energia, no que tange a eficiência energética, é imprescindível que haja o desenvolvimento de novos materiais isolantes, capazes de diminuir as perdas por dissipações, o dispositivo de armazenamento de energia e o desenvolvimento de células fotovoltaicas, que foi o que eu falei para vocês, a gente precisa investir em produzir aqui no Brasil células fotovoltaicas, que se ligam a um contexto muito interessante para temas da física, tais como eletromagnetismo, física moderna e o estudo de semicondutores. Numa outra nuance da questão energética emerge a utilização de fontes limpas, tais como a energia nuclear, uma fonte de baixíssima emissão de carbono para a atmosfera. No entanto, devido às dificuldades de tratar seus resíduos, insalubres para a saúde pública, geram ressalvas quanto ao incentivo da massificação dessa alternativa. Para uma projeção futura, aspira-se que a utilização da energia nuclear seja feita de forma segura e eficiente. Para isso, são necessários estudos que contemplem os efeitos da radiação sobre os materiais constituintes dos reservatórios contidos de resíduos do processo de fissão e fusão nuclear. Ainda nessa perspectiva, as transformações de energia utilizam a corrente marítima ou o vento como forças motrizes, apresentam-se ainda como sendo importantes para exemplificar o princípio da conservação de energia. Então, assim, para a física, a gente pode usar a física para explicar um monte de coisa. Célula fotovoltaica a gente usa em semicondutor, em eletromagnetismo. A questão da energia nuclear, que eu falei para vocês, é uma energia limpa, mas que gera resíduos. Como que eu posso armazenar esses resíduos de forma segura? O que eu posso fazer para que esses resíduos não apresentem um risco à saúde pública? Aí a questão do princípio de conservação da energia, né? Que a energia ela sempre se conserva. A gente consegue perceber isso na energia eólica e na energia das marés. Então a física ela tá ali escondidinha por trás de tudo. E o efeito estufa, eu também já falei um pouquinho ontem para vocês. Ele é um processo natural da Terra, garante a vida aqui na Terra, só que com a emissão dos gases estufas, né, que é o dióxido de carbono, o vapor d'água, o metano, o óxido nitroso e o CFC, a gente está agravando esse efeito estufa e gerando o aquecimento global. Então, a física também está ali por trás estudando todos esses efeitos, né? Esse agravamento do efeito estufa. Então, assim, para resumir, vocês poderem fazer a atividade. A física que a gente aprende na escola, ela tem que ser pensada como um conceito básico para a compreensão do mundo como um todo. Então, a gente tem que pensar em onde a gente pode aplicar essa física que a gente está aprendendo. Com o aumento da complexibilidade da sociedade e da tecnologia integrada ao cotidiano, com os riscos ambientais ligados ao processo de produção em larga escala, é necessário mais do que nunca conhecimento especializado para compreender o cenário contemporâneo e nele intervir. A cultura, a sociedade e a natureza se tornaram tecnocultura, tecnosociedade e tecnonatureza, em grande parte pelo papel de destaque que o conhecimento especializado tem na atualidade. Diante dessas proposições, é possível chegar à conclusão da importância que a física tem no cotidiano das pessoas, que está presente em diversos fatos, inclusive nos relacionados ao meio ambiente, e que são extremamente relevantes o seu conhecimento, e é na escola que a gente vai adquirir tal competência. Então, com essa evolução da sociedade, né, que tudo virou tudo tem tecnologia, a física está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar, inclusive na questão ambiental. Quem de nós iria imaginar que numa aula de física a gente ia trabalhar a sustentabilidade? Normalmente a gente imagina que vai ver isso na aula de ciências, na aula de biologia, na aula de química, e em física não. Tanto que muitas vezes perguntam, ué, mas é aula de física falando de sustentabilidade? Pois é, agora a física ela está entrando nisso também. A gente precisa que todas as disciplinas trabalhem juntas para criar no estudante, né, para criar em vocês esse conhecimento crítico, essa crítica, né, essa opinião crítica, o saber pensar sobre algo. Diante disso, eu tenho uma proposta de atividade para vocês, que é a seguinte: vocês vão fazer um texto de no mínimo 10 linhas, pode ter mais de 10 linhas, não pode ter menos, falando sobre a física e a sustentabilidade. Só que nesse texto, eu quero a opinião de vocês.
Eu quero que vocês digam qual é a importância do conhecimento físico para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável.